Anvisa atualiza a bula da vacina de Oxford AstraZeneca e inclui 2 efeitos adversos ao imunizante. Coronavac apresenta resultados positivos em testes com crianças e adolescentes. Prefeituras do litoral paulista endurecem restrições para evitar turistas em superferiado. Grupo farmacêutico Roche anuncia resultados promissores de coquetel anti-Covid. E ainda, Israel realiza eleições pela 4ª vez em 2 anos para decidir impasse político. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. E a vacina da AstraZeneca Oxford, que ainda não recebeu o aval para uso emergencial da principal agência de vigilância sanitária do mundo, teve mais 2 efeitos adversos, incluídos a bula pela Anvisa. Os efeitos adicionais aconteceram em uma proporção pequena dos vacinados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que passou a considerar também que algumas pessoas podem apresentar diarreia ou sonolência após tomar a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. A diarreia foi classificada como um efeito adverso comum, que pode afetar até 1 a cada 10 pessoas vacinadas, assim como o caroço no local da injeção, febre e sintomas de resfriado como coriza, cansaço, entre outros. Já a sonolência é descrita como incomum, por ter acontecido com 1 em cada 100 pessoas imunizadas. Outros efeitos dessa categoria incluem diminuição do apetite, dor abdominal, sudorésia excessiva, coceira ou erupção na pele. Por serem sintomas esperados, nenhum deles é considerado preocupante. A vacina continua sendo considerada segura e oferece mais benefícios do que riscos aos pacientes. A alteração foi feita com base na análise dos estudos clínicos e também das bulas da vacina em outros países que já a utilizam. E depois da interrupção da utilização da vacina da AstraZeneca em países europeus e da publicação de resultados de testes nos Estados Unidos, a empresa declarou que vai atualizar mais dados sobre os exames clínicos. O laboratório anglo-sueco AstraZeneca anunciou nesta terça-feira que vai publicar em até 48 horas mais dados sobre os testes clínicos nos Estados Unidos da vacina contra a Covid-19. A empresa está em evidência depois que países europeus suspenderam a aplicação do imunizante e uma agência de saúde americana considerou potencialmente desatualizadas as informações divulgadas inicialmente. A AstraZeneca indicou que deseja entrar em contato com autoridades americanas para entregar os dados mais atualizados possíveis. As suspeitas acontecem em um momento de agravamento da pandemia na Europa e na América Latina, com restrições anunciadas para a Semana Santa em países como Alemanha e Brasil. A empresa tinha anunciado que testes nos Estados Unidos mostraram que a vacina tem eficácia de 79% e não aumenta o risco de coágulos no sangue. Mas na segunda-feira à noite, o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas americano expressou preocupação com a atualidade das informações. A vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 é mais barata e fácil de armazenar do que outras, mas vários países suspenderam temporariamente na semana passada a aplicação do imunizante devido aos casos isolados de coágulos sanguíneos. E ainda falando sobre vacina, os testes preliminares da Coronavac apontaram que o imunizante é seguro para a aplicação em crianças e adolescentes. Cerca de 500 pessoas participaram dos testes clínicos. A Coronavac foi classificada como segura e capaz de provocar reações imunológicas em crianças e adolescentes. Os resultados de testes com vacina contra a Covid em fase inicial foram anunciados pela empresa chinesa Sinovac Biotech. Os dados foram obtidos a partir de testes clínicos com mais de 500 crianças e adolescentes com idades entre 3 e 17 anos que receberam 2 doses médias ou baixas da vacina ou um placebo. Segundo a Sinovac, a maioria das reações adversas foi branda. 2 crianças que receberam a dose menor tiveram febre alta e foram categorizadas como grau 3.
Os níveis de anticorpos desencadeados pela vacina Coronavac em crianças foram maiores do que aqueles vistos em adultos de 18 a 59 anos e em pessoas idosas, dados coletados em testes clínicos anteriores. Para crianças de 3 a 11 anos, a dose menor conseguiu induzir reações de anticorpos favoráveis. E a dose média funcionou bem nos jovens de 12 a 17 anos. Os dados preliminares ainda não foram publicados em revistas especializadas e analisados pela comunidade científica. O grupo farmacêutico suíço Roche revelou que os resultados de testes clínicos para um coquetel experimental anti-Covid foram promissores. O laboratório americano Regeneron colabora no desenvolvimento do tratamento para os pacientes não hospitalizados. A luta contra a Covid-19 pode ganhar o reforço de um coquetel. Um coquetel experimental anti-Covid de tratamentos que combinam os medicamentos Casirivimab e Indevimab para os pacientes não hospitalizados teve resultados promissores em testes clínicos. Os dados de um estudo de fase 3 mostraram uma redução de 70% nas hospitalizações ou mortes em pacientes com a doença que não tiveram que ser internados em um centro médico. Também houve uma redução da duração dos sintomas de 14 para 10 dias. A série de testes se concentrou nos pacientes de alto risco. Em um comunicado, o laboratório afirmou que o tratamento experimental é a única combinação de anticorpos monoclonais que mantém sua força contra as grandes novas variantes que estão emergindo. Até o momento, quase 25 mil pessoas participaram nas diversas etapas dos estudos clínicos. E olha só, o Brasil ultrapassou a marca de 12 milhões de casos confirmados de Covid-19. Isso significa que 5,6% da população já foi infectada. O Ministério da Saúde informou que 1.383 mortes foram confirmadas pela Covid em 24 horas. O total de vítimas da doença no país já é de 295.425. Também foram registrados mais 49.293 casos em relação ao dia anterior. Com isso, o total de diagnósticos é de mais de 12 milhões e 47 mil casos. A média móvel de mortes pela Covid em 7 dias no Brasil atingiu um novo pico pelo 27º dia seguido e está em 2.306. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias chegou a ficar em 75.417. É o patamar mais elevado desde o início da pandemia. Já no mapa da variação da doença por estados, podemos verificar que a maioria ainda continua tendo aumento nos casos fatais pela Covid-19. O total nessa situação é de 21 mil unidades da federação. Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Desta vez, 3 estados registraram estabilidade: Ceará, Maranhão e Rondônia. Já em queda, ainda aparecem só 2 estados, Amazonas e Roraima. Mais de 16.567.000 brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 12.314.000 pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Isso equivale a 5,82% da população, enquanto mais de 4.252.000 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. E olha só, a cidade de Santos, no litoral paulista, tem o primeiro dia de medidas mais restritivas contra o coronavírus, com praias e ruas vazias. No total, 9 cidades da região da Baixada Santista tornaram mais rigorosas as regras para conter o avanço da Covid. Apesar do tempo bom, várias praias de Santos, no litoral sul, amanheceram desertas.
Em alguns locais foram instalados gradis no jardim e no calçadão, bloqueando toda a extensão da faixa de areia. Além de manter o morador em casa, o município tenta evitar o turismo local. As duras regras têm o objetivo de reduzir a circulação na cidade, o funcionamento no transporte público e o acesso aos serviços valem até o dia 4 de abril. Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe compõem o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, que definiu em conjunto as medidas. Mas cada uma das cidades publicou um decreto específico com as regras. A Prefeitura de Santos, por exemplo, anunciou que quem descumprir as regras da restrição máxima estará sujeito a multas que variam de R$ 300 até R$ 10 mil. E os municípios do Rio de Janeiro e Niterói também anunciaram o endurecimento das medidas contra a Covid. As restrições geraram divergência com o governo do estado. Novas medidas restritivas para conter o avanço da pandemia de Covid-19. Nesta segunda-feira, as prefeituras do Rio de Janeiro e da vizinha Niterói anunciaram 10 dias seguidos de feriado, de 28 de março a 4 de abril, para restringir ao máximo os deslocamentos. Durante o período, será autorizado apenas o funcionamento do comércio essencial, com toque de recolher entre 23 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte. Bares e restaurantes só vão poder funcionar para delivery e retirada no local. As autoridades ainda informaram que as praias, proibidas desde o fim de semana, permanecerão fechadas. O rigor das medidas restritivas foi motivo de divergência entre o prefeito carioca Eduardo Paes e o governador do estado Cláudio Castro, que queria permitir a abertura de bares e restaurantes. O estado do Rio de Janeiro, com mais de 35 mil mortos, é um dos mais afetados pela pandemia, com 204 óbitos a cada 100 mil habitantes, contra uma média de 141 em todo o país. E os bares e restaurantes do município do Rio vão poder funcionar no superferiado, mas somente para entrega em domicílio, retirada em balcão ou drive-thru. Está proibido o atendimento presencial para consumo no local. E veja a seguir, Israel realiza eleições pela 4ª vez em 2 anos para decidir impasse político. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta a 1h19 e com o aumento de casos de Covid-19, principalmente relacionado à variante britânica, a Alemanha anunciou nesta terça-feira novas medidas mais duras para conter o avanço da pandemia. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou novas medidas de restrição para conter a pandemia no país. A maior parte do comércio vai fechar e os serviços religiosos serão cancelados durante a Páscoa, nos 5 primeiros dias de abril. O aumento dos casos na Alemanha está relacionado à variante britânica do coronavírus. Basicamente, temos uma nova pandemia. A mutação do Reino Unido tomou conta, o que significa que temos um novo vírus. É claro que é do mesmo tipo, mas com diferentes propriedades. É claramente mais letal, mais infeccioso e contagioso por mais tempo. Deutlich infektiöser, länger infektiöser. Além das novas medidas, muitas das restrições em vigor desde o final do ano passado, como a limitação de reuniões privadas e o fechamento de espaços culturais, foram prolongadas até 18 de abril. As medidas foram definidas depois de uma negociação de quase 12 horas com representantes dos Estados Federados da Alemanha. Durante o final de semana, foram registradas manifestações contra as medidas sanitárias para conter a pandemia. Com homenagens, mensagem do Príncipe Charles e minuto de silêncio no parlamento, os britânicos relembraram nesta terça-feira o primeiro confinamento para conter a Covid. Durante a noite, os britânicos devem acender velas e lâmpadas nas portas e janelas. Os atos também vão servir como agradecimento aos profissionais de saúde e a todos os britânicos pelo esforço durante o período. Estamos saindo deste período com a confiança renovada uns nos outros e com força e fé na nossa sociedade, ricamente diversa nas muitas comunidades e culturas, mas unidas no comprometimento com o bem comum, bem dos outros, particularmente com os mais vulneráveis.
Há um ano, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um confinamento inicial de 3 semanas, que chegou a 3 meses, e durante o qual escolas e todos os estabelecimentos comerciais não essenciais permaneceram fechados. O Reino Unido registrou a primeira morte por Covid-19 em 5 de março de 2020, mas o governo foi muito criticado pela falta de agilidade e determinação para frear a propagação da doença. O próprio Boris Johnson ficou gravemente doente e teve que ser hospitalizado. O governo agora aposta que a grande campanha de vacinação, que já chegou a 28 milhões de pessoas, mais da metade dos adultos, vai permitir o fim de todas as restrições progressivamente até 21 de junho. Um criminoso abriu fogo em um supermercado na cidade de Boulder, no Colorado, e deixou 10 mortos. Entre as vítimas está um policial. Uma fonte policial disse à rede de televisão ABC que foram ouvidos tiros e agentes se deslocaram até o local após receberem uma denúncia sobre a presença de um atirador no estacionamento do supermercado King Soopers. A fonte disse que os agentes teriam sido alvos de disparos, sem dar detalhes sobre possíveis feridos. Dezenas de membros das forças de segurança cercaram o estabelecimento meia hora depois dos primeiros tiros e colocaram veículos blindados na entrada da loja. Uma jovem disse à emissora Fox 10 ter visto pelo menos um morto levado pelas equipes de emergência em uma bolsa mortuária. Um homem sem camisa e vestindo apenas shorts foi escoltado para fora do supermercado por agentes com as mãos algemadas nas costas e o que parecia ser uma leve lesão na perna. Um incêndio em campos de refugiados em Bangladesh forçou a saída de pelo menos 20 mil Rohingyas, membros de uma minoria muçulmana perseguida. O terceiro desastre em 4 dias atingiu 3 de 34 acampamentos que existem no local. A informação foi confirmada nesta segunda-feira por autoridades do país, que afirmaram que o fogo começou em um dos 34 campos, que cobrem mais de 3 mil hectares, e depois se espalhou para outros 2. O incêndio continuava queimando no local 8 horas após o início e, de acordo com uma testemunha, é o pior registrado desde 2017. Quase 1 milhão de Rohingyas, membros de uma minoria muçulmana birmanesa perseguida, vivem em condições muito difíceis em campos na região, depois de fugirem da repressão militar em seu país em 2017. Em janeiro, também houve outros 2 incêndios que destruíram centenas de casas e ao menos 4 escolas da Unicef. O governo de Bangladesh tenta persuadir os refugiados para que se realoquem em uma ilha no Golfo de Bengala. Até agora, 13 mil Rohingyas se estabeleceram por lá durante a temporada de furacões. E israelenses foram às urnas hoje pela 4ª vez em menos de 2 anos para escolher quem vai ocupar as cadeiras do parlamento. Benjamin Netanyahu tende a conquistar o maior número de assentos, mas pode não conseguir formar um governo. O primeiro-ministro, no cargo há 12 anos ininterruptos, é julgado por acusações de corrupção, mas tem a seu favor a campanha de vacinação contra a Covid-19, que já imunizou quase metade da população. Agradeço aos cidadãos de Israel. Passamos por um ano de sacrifício e unidade e estamos saindo desta coisa, do corona juntos. Agora vão votar. A novela política em Israel parece inevitável, mas neste 4º capítulo os atores são diferentes. O general Benny Gantz, rival de Netanyahu nas 3 eleições anteriores, perdeu força depois do acordo no ano passado para formar um governo de emergência diante da crise de saúde. Desta vez, os principais rivais do premier nas urnas são o centrista Yair Lapid, o rebelde Gideon Saar e o líder da direita radical Naftali Bennett. As pesquisas mais recentes apontam a liderança do Likud de Netanyahu com cerca de 30 das 120 cadeiras do parlamento, seguido por Lapid com 20. Saar e Bennett teriam 10 cadeiras cada. Para alcançar a maioria de 61 deputados e conseguir formar um governo, o primeiro-ministro espera alcançar uma aliança com a direita religiosa, mas também com a extrema-direita decepcionada com o governo. Nas últimas 3 eleições, o líder do Partido Nacionalista Laico Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, se negou a declarar se aceitaria uma coalizão pró ou anti-Netanyahu. Desta vez, Naftali Bennett parece ser quem terá o poder de fazer a balança inclinar para algum lado. Ele critica a gestão de Netanyahu, mas se mostra próximo ideologicamente ao premier, apesar de não ter declarado apoio a nenhum dos lados em futuras negociações. E de volta ao Brasil, a Federação Esportiva do Rio de Janeiro adiou os jogos da 4ª rodada da Taça Rio para sexta e sábado. A medida está em um documento assinado por Marcelo Viana, diretor do Departamento de Competições. Os jogos das rodadas seguintes ainda estão sem data.
Das 6 partidas pela 4ª rodada da Taça Rio, apenas 2 aconteceram até agora. Na última quinta, o Flamengo derrotou o Bangu e no dia seguinte, o Boa Vista empatou com a Portuguesa. E a Federação Paulista de Futebol confirmou a suspensão do Campeonato Paulista até o próximo dia 30 de março por causa da pandemia de Covid-19. A data marca o fim da fase emergencial do Plano São Paulo, a mais restritiva do combate à disseminação do coronavírus. A população de São Paulo sente os efeitos das restrições impostas para conter a alta de casos da pandemia de Covid-19. De acordo com o governo do estado, o número de internações de pacientes com a doença subiu 110% nas últimas 4 semanas. Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou a suspensão do campeonato estadual até o próximo dia 30 de março. A data marca o fim da fase emergencial do Plano São Paulo, a mais restritiva no combate à disseminação do coronavírus e que impede eventos esportivos. Quando tinha que fechar, já era tarde. E agora está nessa segunda leva de vírus que veio, pegou todo mundo desprevenido, porque ninguém sabe o que é. Né? O maior problema nosso é a briga política, que atrasaram na compra de vacinas. Mas nem só o morador do estado sente o impacto do vírus. A gente está tentando aproveitar. Está tudo muito fechado, aonde a gente queria visitar muito, zoológico, Aparecida, mas está tudo fechado. A gente está tentando aproveitar a cidade um pouco vazia, tirar algumas fotos em alguns pontos turísticos e fazendo o possível, usando máscara, né? Passando álcool nas mãos e estamos tentando aí aproveitar um pouquinho. Nesta segunda-feira, o Instituto Butantan liberou mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 para uso em todo o país. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.